Esta noite vamos falar sobre o espaço entre as galáxias. Não as galáxias em si, não as estrelas que as compõem, mas os intervalos, as extensões de quase nada absoluto que separam uma ilha de estrelas da próxima. Lá fora, nesses intervalos, as regras parecem diferentes. A distância passa a significar outra coisa. O tempo se estende, a luz envelhece, e os números crescem até perderem qualquer sentido. Ao final, você vai entender o que essas distâncias realmente significam, o que preenche esse espaço, e por que a escala disso transforma completamente a forma como se vê o universo. Comece pelo familiar. Saia numa noite limpa, longe da cidade, e olhe para cima. Todas as estrelas que você vê estão dentro da Via Láctea. Cada constelação, cada objeto visível a olho nu, existe na mesma galáxia que o nosso Sol. Até a estrela mais distante visível a olho nu é apenas uma vizinha, por padrões cósmicos, talvez alguns milhares de anos-luz de distância. Nossa galáxia é enorme, estendendo-se por cerca de 100 mil anos-luz de uma borda à outra. E ainda assim é quase nada comparado ao que existe além. Porque a Via Láctea não existe sozinha. Ela existe num universo repleto de outras galáxias, cada uma ilha de centenas de bilhões de estrelas, separada de nós por abismos tão vastos que toda a nossa galáxia seria um erro de arredondamento no cálculo. Nossa galáxia vizinha mais próxima é Andrômeda, a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. Esse número já é descomunal, mas vale deixá-lo assentar da forma certa. A luz percorre cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Em um único segundo, ela cobre uma distância que levaria mais de 200 anos para ser percorrida de carro, sem parar, na velocidade de uma rodovia. Em um ano, a luz viaja cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. 2,5 milhões de anos-luz equivalem a aproximadamente 24 quintilhões de quilômetros. 24 seguido de 18 zeros. E Andrômeda é nossa vizinha, a galáxia grande mais próxima da nossa. Quando você olha para ela no céu noturno, aquela mancha fraca de luz perto da constelação de Andrômeda, você está vendo fótons que partiram de lá quando nossos ancestrais começavam a moldar ferramentas de pedra no leste da África. Aquela luz viajou por 2,5 milhões de anos-luz de quase nada para alcançar seus olhos esta noite. O espaço entre nós e Andrômeda não é vazio no sentido absoluto, mas é a coisa mais próxima do nada que o universo oferece de forma consistente. Dentro da nossa própria galáxia, o espaço entre as estrelas contém cerca de 1 átomo por centímetro cúbico, o que já não é muito, mas é praticamente lotado comparado ao que existe entre galáxias. No espaço profundo entre aglomerados galácticos, a densidade pode cair para menos de 1 átomo por metro cúbico, às vezes muito menos. Há regiões onde você poderia viajar por milhões de quilômetros, em qualquer direção, sem encontrar uma única partícula. Não um átomo de hidrogênio, não um fóton de luz visível de qualquer fonte próxima. Apenas o brilho faint e antigo da radiação cósmica de fundo. Uma relíquia do nascimento do universo, distribuída igualmente em todas as direções, preenchendo o vazio com uma luz tão fria e esticada que não pode mais ser vista pelos olhos humanos. Essa radiação tem uma temperatura de cerca de 2,7 graus acima do zero absoluto. É mal um sussurro acima da temperatura mais fria possível. E preenche uniformemente todo o espaço intergaláctico. O universo não é uma distribuição aleatória de galáxias. Ele tem uma arquitetura, uma forma. As galáxias não flutuam sozinhas no escuro. Elas se agrupam. A gravidade as puxa para grupos. Grupos para aglomerados. Aglomerados para superaglomerados e superaglomerados para estruturas tão grandes que qualquer rótulo parece inadequado. Nossa Via Láctea
pertence a uma pequena coleção chamada Grupo Local, com cerca de 80 galáxias no total, a maioria delas galáxias anãs orbitando os dois gigantes, a Via Láctea e Andrômeda. A galáxia do Triângulo, também conhecida como Messier 33, é o terceiro maior membro, a cerca de 3 milhões de anos-luz de distância. O grupo local inteiro se estende por aproximadamente 10 milhões de anos-luz de uma borda à outra. E então, além das bordas do grupo local, a distância até o próximo aglomerado significativo é incompreensivelmente maior. O aglomerado mais próximo é o aglomerado de Virgem, a cerca de 50 milhões de anos-luz. Entre a borda exterior do grupo local e o aglomerado de Virgem, há um intervalo de cerca de 40 milhões de anos-luz. Se você viajasse essa distância à velocidade da luz, percorrendo 300 mil quilômetros por segundo sem parar, levaria 40 milhões de anos. O Sol esgotaria seu combustível de hidrogênio e se expandiria para uma gigante vermelha durante uma jornada assim. E isso é apenas o intervalo entre duas estruturas relativamente próximas na escala cósmica. Para entender por que as distâncias intergalácticas são o que são, precisamos recuar e olhar para o que os astrônomos chamam de teia cósmica, a maior estrutura organizada conhecida no universo. No universo muito primitivo, frações de segundo após o Big Bang, a matéria estava distribuída de forma quase, mas não completamente, uniforme. Havia pequenas flutuações de densidade, regiões ligeiramente mais densas do que a média, regiões ligeiramente mais vazias. Essas diferenças eram incrivelmente pequenas, da ordem de uma parte em 100 mil. Mas ao longo de centenas de milhões de anos, a gravidade as amplificou sem parar. Regiões densas puxaram a matéria circundante, tornando-se ainda mais densas. Regiões menos densas perderam matéria para os vizinhos, tornando-se mais vazias. Ao longo de bilhões de anos, esse processo organizou toda a matéria do universo em algo que parece, nas maiores escalas, uma vasta teia tridimensional. Filamentos de galáxias se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Nós, onde os filamentos se cruzam, formam aglomerados densos contendo centenas ou milhares de galáxias. E entre os filamentos, enormes regiões vazias chamadas vazios cósmicos. Isso significa que o espaço intergaláctico não é uniforme. Parte dele é relativamente repleto, preenchido com pontes de gás e correntes de galáxias se movendo ao longo de filamentos. E parte dele é quase perfeitamente vazio. O maior vazio bem estudado em nossa vizinhança cósmica é chamado de vazio KBC, nomeado em homenagem aos astrônomos Ryan Keenan, Amy Barger e Lennox Cowie, que o documentaram em detalhes. O vazio KBC tem cerca de 2 bilhões de anos-luz de extensão. Nosso próprio grupo local fica perto da borda desse vazio. Do centro do vazio KBC até o aglomerado de galáxias, significativo mais próximo do outro lado, há cerca de 1 bilhão de anos-luz de vazio quase total. E, como vazios cósmicos vão, o KBC não é nem o maior, é apenas um dos mais bem medidos. O que os levantamentos astronômicos mostram repetidamente é que os vazios dominam. Os filamentos, paredes e aglomerados de galáxias são espetaculares, mas são finos. São as bordas de bolhas, não as bolhas em si. Os vazios constituem cerca de 80% do volume do universo. 8 em cada 10 anos-luz cúbicos de espaço contém efetivamente nada. Existem galáxias que vivem dentro dos vazios. São chamadas de galáxias de vazio e estão entre os objetos mais solitários no universo observável. Uma galáxia de vazio fica no meio de uma dessas enormes regiões vazias, longe de qualquer filamento, longe de qualquer aglomerado. Sua galáxia vizinha mais próxima pode estar a 50 milhões de anos-luz, ou 100 milhões ou mais. Por causa de seu isolamento extremo, as galáxias de vazio não interagem com vizinhas,
não se fundem com outras galáxias e não têm seu gás removido por forças gravitacionais. Elas evoluem lentamente e tranquilamente. Astrônomos que estudam galáxias de vazio descobriram que elas tendem a ser mais azuis e mais ricas em gás do que suas equivalentes em regiões mais densas. Nunca tiveram seu gás retirado por pressão de Ariete do gás intracluster. Nunca tiveram sua formação estelar sufocada pelas pressões ambientais comuns em aglomerados. Numa galáxia de vazio, a formação estelar pode continuar ininterrupta por bilhões de anos. O céu visto de um planeta dentro de uma galáxia de vazio seria marcadamente diferente do nosso. Da Terra, em uma noite clara, você pode ver Andrômeda a olho nu, uma mancha fraca, mais presente. De um planeta em uma galáxia de vazio, o céu, além das estrelas da própria galáxia, seria quase perfeitamente escuro, sem manchas de galáxias vizinhas, sem espirais distantes visíveis a olho nu. Apenas sua própria galáxia, uma ilha em um oceano de nada, com as galáxias mais próximas visíveis apenas como os mais tênues pontos através de um telescópio muito poderoso. Os vazios não eram sempre assim tão vazios. À medida que a gravidade puxou a matéria em direção aos filamentos densos ao longo de bilhões de anos, ela a afastou das regiões mais vazias. Os vazios ficaram mais vazios não porque sempre foram assim, mas porque a arquitetura do universo extraiu o material deles para as paredes e filamentos ao redor. E eles continuaram crescendo, impulsionados pela própria expansão do universo. Esse é o outro fato essencial sobre o espaço intergaláctico que o torna tão difícil de verdadeiramente compreender. Ele não é estático, está se expandindo. O próprio espaço, o tecido do universo, está se esticando. E esse esticamento significa que as distâncias intergalácticas não são fixas, estão constantemente crescendo. Edwin Hubble demonstrou isso na década de 1920. Medindo a luz de galáxias distantes, ele descobriu que quase todas apresentavam um desvio para o vermelho. Sua luz havia sido esticada para comprimentos de onda mais longos e vermelhos durante a jornada até nós. E quanto mais distante a galáxia, maior o desvio para o vermelho. Essa era a assinatura observacional de um universo em expansão. As galáxias não estavam se movendo pelo espaço no sentido ordinário. O próprio espaço estava se expandindo entre elas, carregando-as para longe. Da mesma forma que passas num pão em crescimento, se afastam umas das outras, mesmo sem nenhuma delas se mover pela massa. Essa expansão tem implicações enormes para o que queremos dizer quando falamos de distâncias intergalácticas. Quando dizemos que uma galáxia está a 1 bilhão de anos-luz de distância, queremos dizer que sua luz viajou por 1 bilhão de anos para chegar até nós. Mas durante esse bilhão de anos de viagem, o universo estava se expandindo. A galáxia que emitiu aquela luz há 1 bilhão de anos está agora mais distante do que estava quando a luz partiu. As galáxias mais distantes, já detectadas por telescópios como o Telescópio Espacial James Webb, têm sua luz viajando por mais de 13 bilhões de anos. Mas essas galáxias não estão a 13 bilhões de anos-luz de nós hoje. Porque o espaço se expandiu durante esses 13 bilhões de anos de viagem. Essas galáxias estão agora a dezenas de bilhões de anos-luz de distância, em termos de distância comóvel. Sua velocidade de recessão, impulsionada puramente pela expansão do espaço, agora supera a velocidade da luz. Não porque estejam se movendo pelo espaço mais rápido que a luz, o que nada com massa pode fazer, mas porque o espaço entre nós e elas está se expandindo tão rapidamente que a distância total cresce mais rápido do que a luz pode atravessá-la. Isso significa que nunca receberemos outro fóton dessas galáxias além do que já detectamos. A luz que estão emitindo agora jamais chegará até nós. A expansão do espaço as carregará além do nosso horizonte cósmico antes que sua luz possa fazer a travessia.
Elas existem quase certamente. Queimam com bilhões de estrelas. Suas estrelas ciclam por gerações. Talvez algo tenha surgido lá que se pergunta sobre as mesmas questões que nós nos perguntamos. Mas estão perdidas para nós permanentemente e irrevogavelmente, além de qualquer contato possível. Esse horizonte cósmico é a borda do universo observável. A distância até ele é de cerca de 46 bilhões e meio de anos-luz em todas as direções. O universo observável tem, portanto, cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Não 13,8 bilhões, como se poderia esperar a partir da idade do universo, mas muito maior por causa da expansão que ocorreu enquanto a luz viajava. Dentro dessa esfera, os astrônomos estimam que existam cerca de 2 trilhões de galáxias. O que realmente preenche o espaço entre as galáxias? A resposta é o meio intergaláctico, um plasma fino que preenche o espaço entre as galáxias. É composto esmagadoramente de hidrogênio e hélio, os dois elementos mais leves deixados pelo Big Bang e nunca incorporados a estrelas ou galáxias. Em suas formas mais densas, perto de aglomerados de galáxias, o meio intergaláctico pode atingir densidades de alguns átomos por metro cúbico. Nos vastos vazios cósmicos, ele se afina até quase nada. O meio intergaláctico é invisível para telescópios ópticos, mas em raios-x, porções dele brilham com o calor de gás que foi comprimido e chocado pela gravidade de aglomerados de galáxias. Ao redor de aglomerados massivos, como o de Virgem e o de Coma, observações em raios-x revelam vastos halos de plasma superaquecido a dezenas de milhões de graus, espalhados por milhões de anos-luz de espaço entre as galáxias. Esse gás quente pode conter mais massa do que todas as estrelas visíveis no aglomerado combinadas. No ultravioleta, o meio intergaláctico se revela através da absorção da luz de quasares distantes. À medida que a luz de um quasar faz sua jornada de bilhões de anos em direção a nós, ela passa por incontáveis nuvens e véus de gás intergaláctico. Cada nuvem absorve uma fatia estreita dessa luz em comprimentos de onda específicos correspondentes ao hidrogênio que contém. Quando a luz do quasar chega aos nossos telescópios, ela carrega codificado dentro de si um registro de cada nuvem de gás intergaláctico que atravessou em sua jornada. Os astrônomos chamam esse registro de floresta Lyman Alpha, uma das ferramentas mais poderosas que temos para estudar a estrutura em larga escala do espaço intergaláctico ao longo do tempo cósmico. Perpassando por tudo isso está uma assinatura da matéria escura. Invisível, mas gravitacionalmente dominante, moldando a teia que a matéria visível segue. A matéria escura constitui cerca de 85% de toda a matéria no universo. Ela não emite luz, não absorve luz, não interage com a força eletromagnética, mas interage gravitacionalmente. E essa interação sozinha é suficiente para construir toda a estrutura em larga escala do cosmos. A teia cósmica é, em sua fundação, uma teia de matéria escura. Os filamentos e paredes e vazios de galáxias visíveis traçam a estrutura subjacente de halos e lâminas de matéria escura que se formaram primeiro, puxando a matéria ordinária em sua esteira. Sem a matéria escura, a teia cósmica, como a conhecemos, não existiria. Físicos construíram detectores extraordinariamente sensíveis no fundo de minas subterrâneas, tentando capturar partículas de matéria escura interagindo com a matéria ordinária. Até agora, apesar de décadas de busca, nenhuma detecção direta confirmada foi feita. A matéria escura permanece conhecida apenas por suas pegadas gravitacionais no universo. E então há a energia escura. Se a matéria escura construiu a teia cósmica, a energia escura está lentamente a separando. Não de forma destrutiva, pelo menos em nenhuma escala de tempo visível para nós,
mas acelerando a expansão do espaço e fazendo as distâncias intergalácticas crescerem cada vez mais rápido. A energia escura foi descoberta em 1998, quando duas equipes independentes de astrônomos, ambas estudando supernovas do tipo 1A como marcadores de distância, encontraram algo que ninguém esperava. A expansão do universo não estava desacelerando como deveria se a gravidade fosse a única força em jogo. Estava acelerando. Essa descoberta foi tão surpreendente e importante que os cientistas que lideraram essas equipes receberam o Prêmio Nobel de Física em 2011. A energia escura, que constitui cerca de 68% do conteúdo energético total do universo, é o nome que damos a qualquer que seja a causa dessa aceleração. Não sabemos o que é. O que a energia escura significa para as distâncias intergalácticas é direto. Elas estão crescendo e estão crescendo mais rápido a cada ano. Em bilhões de anos, as galáxias que hoje estão dentro do nosso universo observável começarão a passar além do nosso horizonte cósmico. Sua luz deixará de chegar. Elas desaparecerão do céu observável. Bilhões de anos além disso, apenas as galáxias gravitacionalmente ligadas ao nosso grupo local permanecerão visíveis. Tudo além terá ido. O universo terá se expandido tanto que parecerá a qualquer habitante futuro consistir de apenas uma única galáxia-ilha flutuando sozinha num céu perfeitamente escuro, sem forma de saber sobre os 2 trilhões de galáxias que existiam na nossa época. Medir distâncias intergalácticas com precisão é um trabalho genuinamente difícil. Você não pode estender uma régua até outra galáxia. Você tem que ser engenhoso. O arcabouço que os astrônomos usam é chamado de escada de distâncias cósmicas. Nos degraus mais baixos, para estrelas próximas dentro de nossa própria galáxia, a técnica é a paralaxe. À medida que a Terra orbita o Sol, estrelas próximas parecem se deslocar ligeiramente contra o fundo de estrelas mais distantes. Ao medir esse deslocamento ao longo do diâmetro total da órbita da Terra, cerca de 300 milhões de quilômetros, a distância pode ser calculada por geometria simples. A espaçonave Gaia, lançada pela Agência Espacial Europeia em 2013, mediu distâncias de paralaxe para mais de 1 bilhão de estrelas dentro da Via Láctea com precisão extraordinária. Para distâncias além do alcance da paralaxe, os astrônomos usam velas padrão, objetos cuja luminosidade intrínseca é conhecida, de modo que medir seu brilho aparente imediatamente informa a distância. As estrelas variáveis cefeidas são a vela padrão mais importante em distâncias intermediárias. Elas pulsam em brilho com um período diretamente relacionado à sua luminosidade intrínseca. Quanto mais longo o período, mais brilhante a estrela. Essa relação foi descoberta por Henrietta Leavitt em 1912, enquanto estudava fotografias da pequena nuvem de Magalhães. Leavitt trabalhava no observatório do Colégio Harvard como calculadora humana, uma das muitas mulheres contratadas para analisar placas fotográficas. Ela percebeu que as cefeidas com períodos de pulsação mais longos eram sistematicamente mais brilhantes e reconheceu que o período devia estar diretamente relacionado à luminosidade intrínseca da estrela. Sua descoberta transformou a astronomia. Foi esse método que Edwin Hubble usou na década de 1920 para determinar que a nebulosa de Andrômeda era uma galáxia separada, e não uma nuvem de gás dentro da Via Láctea. Para distâncias ainda maiores, as supernovas do tipo 1A são a ferramenta principal. Essas explosões estelares ocorrem quando uma estrela anã branca acumula massa de uma companheira até atingir um limiar crítico e detonar. Como esse limiar é essencialmente a mesma física sempre, o pico de brilho dessas explosões é padronizado em todo o espaço e tempo. As supernovas do tipo 1A são tão luminosas que podem ser detectadas a bilhões de anos-luz de distância. Para os objetos mais distantes, os astrônomos se baseiam no desvio para o vermelho combinado com modelos de expansão cósmica.
À medida que o espaço se expande, a luz que viaja por ele é esticada para comprimentos de onda mais longos. Combinando esse desvio medido com modelos detalhados de como o universo se expandiu ao longo do tempo, os astrônomos podem calcular quão distante a galáxia está hoje e quão distante estava quando sua luz foi emitida. O telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, estendeu essas medições até a borda do que é observável, detectando galáxias cuja luz viajou por mais de 13 bilhões de anos. Para a maior parte da história humana, acreditava-se que o universo era pequeno. No início do século XX, um debate fervoroso entre astrônomos, agora chamado de Grande Debate, girava em torno de se as nebulosas espirais eram nuvens de gás dentro da nossa própria galáxia ou eram galáxias separadas, universos-ilha, vastamente distantes. Em 26 de abril de 1920, Harlow Shapley argumentou pelo primeiro, Heber Curtis pelo segundo. A questão foi resolvida poucos anos depois por Edwin Hubble, que usou estrelas cefeidas variáveis para medir a distância até a nebulosa de Andrômeda. Quando o cálculo retornou, a distância estava inconfundivelmente além da Via Láctea. As nebulosas espirais eram galáxias. O universo não era nossa galáxia, era algo incompreensivelmente maior. Cada geração de telescópios revelou mais. Em 1989, os astrônomos descobriram a Grande Muralha do CFA, um filamento de galáxias com cerca de 500 milhões de anos-luz de comprimento. Em 2003, a Grande Muralha do Sloan foi encontrada com Kirkham, com cerca de 1,3 bilhões e 7 décimos de bilhão de anos-luz. Em 2014, o superaglomerado Laniakea foi identificado abrangendo 500 milhões de anos-luz. E há evidências para a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, que pode se estender por até 10 bilhões de anos-luz. Potencialmente a maior estrutura conhecida no universo observável. O grupo local merece atenção porque é onde realmente vivemos. O grupo local está gravitacionalmente ligado. A Via Láctea e Andrômeda estão, na verdade, se aproximando uma da outra. Andrômeda está se movendo em direção a nós a cerca de 400 km por segundo em relação à nossa galáxia. Em cerca de 4 bilhões e meio de anos, as duas galáxias começarão a interagir gravitacionalmente. Ao longo de mais cerca de 2 bilhões de anos adicionais, as duas galáxias passarão uma pela outra, se separarão, voltarão a se aproximar e finalmente se fundirão em uma única galáxia maior. Simulações computacionais dessa fusão mostram consistentemente o mesmo resultado básico. As duas galáxias espirais são transformadas em uma única galáxia elíptica maior. Os braços espirais são destruídos. A rotação organizada de ambas as galáxias é substituída pelos padrões orbitais mais aleatórios típicos de sistemas elípticos. Os astrônomos já deram um nome a essa futura galáxia fusionada. Milk-Dromeda. Ela será uma das maiores galáxias do nosso grupo local. A fusão da Via Láctea e Andrômeda é um dos pouquíssimos casos em que uma distância intergaláctica está ativamente diminuindo. Em todo o resto, além do nosso grupo local gravitacionalmente ligado, as distâncias só estão crescendo. Ao redor da Via Láctea, dentro de algumas centenas de milhares de anos-luz, orbita uma coleção de galáxias anãs satélites. As maiores são as nuvens de Magalhães Grande e Pequena, visíveis do hemisfério sul da Terra como manchas difusas de luz. A Grande Nuvem de Magalhães fica a cerca de 160 mil anos-luz. A Pequena Nuvem de Magalhães está a cerca de 200 mil anos-luz. Ambas estão gravitacionalmente ligadas à Via Láctea e estão sendo lentamente distorcidas e atraídas pelas forças de maré da nossa galáxia. Uma longa fita de gás, chamada Corrente de Magalhães, as segue, arrancada pela interação com a Via Láctea, um registro físico direto dessa interação gravitacional. Há também várias dezenas de galáxias anãs menores orbitando a Via Láctea, a Anã de Sagitário, a Anã de Sculptor, a Anã de Fornax, entre outras.
Algumas estão sendo absorvidas. A anã de Sagitário, localizada no lado oposto da galáxia em relação a nós, está sendo despedaçada pelas forças de maré. Suas estrelas estão sendo puxadas para longas correntes que envolvem a galáxia. A Via Láctea comeu muitas dessas galáxias ao longo de sua história e não de sua história. Andrômeda fez o mesmo. A cerca de 50 milhões de anos-luz fica o aglomerado de Virgem, uma concentração massiva de mais de 1.300 galáxias, dominada por 3 galáxias elípticas gigantes. A Messier 87 é a maior. Ela tem uma massa de cerca de 6 trilhões de vezes a massa do Sol. Em seu centro está um buraco negro supermassivo com uma massa de cerca de 6 bilhões e meio de massas solares. Em abril de 2019, a colaboração do Telescópio do Horizonte de Eventos divulgou a primeira imagem direta da sombra de um buraco negro, exatamente o buraco negro no centro da Messier 87. O Telescópio do Horizonte de Eventos não é um único instrumento. É uma rede de radiotelescópios espalhados pela Terra, do Havaí ao Chile à Antártica, todos trabalhando juntos para funcionar efetivamente como um único telescópio do tamanho do planeta. A imagem mostrou uma região circular escura, circundada por um anel brilhante de gás incandescente, exatamente como a relatividade geral prevê. Aquela luz cruzou 60 milhões de anos-luz de vazio intergaláctico para chegar aos telescópios. A Messier 87 também produz um jato relativístico, um feixe de elétrons e outras partículas carregadas aceleradas a quase a velocidade da luz por campos magnéticos perto do buraco negro, disparando do núcleo da galáxia por milhares de anos-luz de espaço intergaláctico. Esse jato injeta calor e turbulência no meio intracluster, impedindo que o gás quente esfrie e se condense em novas estrelas. Um mecanismo de retroalimentação operando por milhões de anos-luz, conectando as menores escalas da física às maiores estruturas do universo. Em 2014, uma equipe liderada por Brent Tully mapeou os movimentos de milhares de galáxias em uma vasta região do espaço e descobriu que o superaglomerado de Virgem, juntamente com vários outros superaglomerados próximos, fazem todos parte de uma única estrutura enorme. Eles a nomearam Laniakea, uma palavra havaiana que significa céu imensurável. Laniakea abrange cerca de 500 milhões de anos-luz e contém cerca de 100 mil galáxias. A Via Láctea fica em sua borda exterior. No centro de Laniakea está o Grande Atrator, uma região de massa incomumente concentrada a cerca de 200 milhões de anos-luz de distância. Por décadas, os astrônomos sabiam que algo massivo estava puxando o grupo local. Mas o Grande Atrator fica atrás da zona de evitação, a parte do céu bloqueada pelo plano de nossa própria galáxia. Apenas usando observações em infravermelho e rádio que podem penetrar a poeira é que os astrônomos conseguiram mapear essa região oculta. O Grande Atrator revela-se como um complexo de vários aglomerados de galáxias, centrado no aglomerado de Norma. E além dele, o superaglomerado de Shapley fica a cerca de 650 milhões de anos-luz, contendo mais de 8 mil galáxias organizadas em dezenas de aglomerados individuais, adicionando sua influência gravitacional ao complexo fluxo de galáxias em nossa região local do cosmos. E além do superaglomerado de Shapley, a teia cósmica continua. Filamento após filamento, vazio após vazio, aglomerado após aglomerado, até o horizonte observável a 46 bilhões e meio de anos-luz. A luz não é a única coisa que cruza o espaço intergaláctico. Raios cósmicos, partículas de alta energia aceleradas a quase a velocidade da luz por eventos violentos, chegam à nossa galáxia de todas as direções. Alguns dos raios cósmicos de mais alta energia quase certamente se originam fora da Via Láctea, produzidos nos jatos de núcleos galácticos ativos ou nas frentes de choque de fusões de aglomerados de galáxias. As ondas gravitacionais também cruzam o espaço intergaláctico. Essas ondulações no tecido do espaço-tempo
geradas pela fusão de buracos negros e estrelas de nêutrons, propagam-se para fora à velocidade da luz. Os detectores de ondas gravitacionais, LIGO e Virgo, detectaram dezenas desses eventos. A primeira detecção confirmada de ondas gravitacionais, anunciada em fevereiro de 2016, veio de dois buracos negros se fundindo a cerca de 1,3 bilhões de anos-luz de distância. Esse sinal viajou por mais de 1 bilhão de anos pelo vazio intergaláctico antes de chegar e distorcer os detectores por uma distância muito menor do que a largura de um núcleo atômico. Neutrinos inundam o espaço intergaláctico em todas as direções. Essas partículas quase sem massa interagem tão fracamente com a matéria que atravessam quase tudo. Bilhões de neutrinos de outras galáxias passam pela Terra a cada segundo, carregando informações sobre suas fontes. E então há as rajadas rápidas de rádio, pulsos extraordinariamente breves e energéticos de ondas de rádio que duram apenas milissegundos, mas liberam nesse instante tanta energia quanto o Sol produz em dias ou semanas. Foram detectadas pela primeira vez em 2007, quando o astrônomo Duncan Lorimer revisava dados de arquivo do radiotelescópio de Parkes, na Austrália, e encontrou uma rajada de ondas de rádio tão intensa e tão breve que nenhum fenômeno conhecido na Via Láctea poderia explicá-la. O sinal dessas rajadas mostrava um padrão chamado dispersão, onde componentes de frequência mais baixa do pulso de rádio chegam ligeiramente mais tarde do que componentes de frequência mais alta. Isso acontece porque as ondas de rádio estão viajando através de plasma. As medidas de dispersão das rajadas rápidas de rádio eram enormes, muito maiores do que qualquer coisa que pudesse ser explicada pelo gás dentro de nossa própria galáxia. A dispersão era a impressão digital do espaço intergaláctico. Essas rajadas estavam cruzando bilhões de anos-luz do meio intergaláctico antes de chegarem aos nossos telescópios. Por cada elétron que as ondas de rádio encontravam ao longo dessa jornada, as frequências mais baixas eram ligeiramente retardadas. Medindo exatamente o quanto o sinal estava disperso, os astrônomos podiam estimar quanta plasma rico em elétrons a rajada havia atravessado. A relação Marquardt, nomeada em homenagem ao astrônomo Jean-Pierre Marquardt, que ajudou a estabelecê-la, descreve como a medida média de dispersão das rajadas rápidas de rádio aumenta com a distância. Foi usada para confirmar que cerca de metade de toda a matéria ordinária no universo reside no meio intergaláctico, no plasma morno que preenche os vazios e filamentos entre as galáxias. Isso resolvia um longo puzzle da cosmologia. Os átomos em estrelas e galáxias representavam apenas cerca da metade da matéria ordinária esperada a partir da nucleossíntese do Big Bang. O restante era chamado de baryons ausentes. Por décadas, os astrônomos suspeitavam que estivessem escondidos no gás intergaláctico morno, quente demais para emitir luz visível, mas frio e difuso demais para aparecer proeminentemente em observações de raios X. As rajadas rápidas de rádio confirmaram isso. A fonte das rajadas rápidas de rádio permanece um tanto incerta, mas as evidências apontam fortemente para magnetares, um tipo de estrela de nêutrons com campos magnéticos extraordinariamente poderosos. Em 2020, uma rajada rápida de rádio foi detectada dentro de nossa própria galáxia, originária de um magnetar conhecido na constelação de Vulpecula. Essa detecção não apenas confirmou a hipótese do magnetar, ela provou que o mesmo tipo de fonte responsável pelas rajadas rápidas de rádio cosmológicas também existe na Via Láctea. Estrelas também podem acabar no espaço intergaláctico. Durante fusões de galáxias, interações gravitacionais podem acelerar estrelas individuais a velocidades altas o suficiente para escapar da atração gravitacional combinada do sistema que está se fundindo. Essas estrelas de alta velocidade derivam pelo vazio intergaláctico.
carregando consigo quaisquer planetas que permaneçam gravitacionalmente ligados. A ideia de um planeta à deriva no espaço intergaláctico vale uma pausa. Esse mundo estaria congelado, recebendo nenhuma luz estelar, aquecido apenas pelo calor residual de sua formação bilhões de anos atrás e pelo decaimento de elementos radioativos em seu interior. Seu céu seria quase perfeitamente escuro. Nenhum sol, nenhum sistema de planetas, irmãos, nenhuma estrela vizinha, apenas as galáxias distantes, cada uma mancha tênue de luz no frio absoluto do espaço intergaláctico. E isso nos traz de volta a um dos fatos mais importantes e subestimados sobre o vazio intergaláctico. O quão fisicamente vazio ele é. O meio intergaláctico nos vazios tem uma densidade de talvez 1 átomo por metro cúbico, às vezes ainda menos. 1 metro cúbico tem aproximadamente o tamanho de uma máquina de lavar. 1 átomo. Nos vazios mais extremos, os cientistas estimam que a densidade cai para cerca de 1 átomo por 10 metros cúbicos. Para comparação, o ar que você está respirando agora contém aproximadamente 25 septilhões de moléculas por metro cúbico. O vazio intergaláctico contém 1. Se você construísse uma espaçonave e partisse para cruzar o espaço intergaláctico, aqui está como a jornada seria. Você deixaria a Via Láctea e por cerca de 200.000 primeiros anos-luz ainda estaria dentro de seu halo. Então você entraria no espaço intergaláctico de verdade, e o vazio seria diferente de qualquer coisa dentro da galáxia. Você viajaria milhões de anos-luz e não encontraria nada. Não uma estrela, não uma nuvem de gás densa o suficiente para ser visível, não uma molécula. Os instrumentos detectariam o plasma esparso do meio intergaláctico, um átomo de hidrogênio ocasional passando, a radiação cósmica de fundo chegando igualmente de todas as direções a 2,7 graus acima do zero absoluto. Mas nada que você pudesse ver, ouvir ou sentir. Quando medimos distâncias intergalácticas, estamos também medindo a história cósmica. O padrão da teia cósmica, os tamanhos específicos dos vazios, o espaçamento dos filamentos. Tudo isso remonta a flutuações de densidade estabelecidas na primeira ínfima fração de segundo após o Big Bang. Essas flutuações primordiais se originaram na incerteza quântica nas energias e densidades extremas do universo primitivo. Durante um período de expansão extremamente rápida chamado inflação, que se pensa ter ocorrido na primeira fração de segundo. As flutuações quânticas foram esticadas para escalas cosmológicas, tornando-se as sementes da estrutura em larga escala do universo. A inflação propõe que nos primeiros 10, elevado a menos 32 segundos após o Big Bang, o universo se expandiu por um fator de pelo menos 10, elevado à 26ª potência. Uma região menor que um núcleo atômico expandiu-se para o tamanho aproximado de uma toranja num surto quase instantâneo. O padrão específico dessas flutuações está impresso na radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo foi detectada pela primeira vez em 1965 por Arno Penzias e Robert Wilson, 2 engenheiros dos laboratórios Bell Telephone, que tentavam identificar a fonte de ruído excessivo numa antena de rádio. Eles encontraram um sinal de rádio uniforme vindo de todas as direções no céu, com uma temperatura equivalente a cerca de 3 graus acima do zero absoluto. Levou cosmólogos para reconhecer o que haviam encontrado. O calor deixado do universo primitivo, esfriado por bilhões de anos de expansão. As oscilações acústicas de baryons, oscilações sonoras que se propagaram pelo universo primitivo, deixaram sua assinatura na distribuição das galáxias. O espaçamento dos aglomerados de galáxias hoje, medido por bilhões de anos-luz de espaço intergaláctico, carrega uma impressão dessas ondas sonoras. Ao medir essa escala, os astrônomos podem usar levantamentos de galáxias como uma régua cósmica, medindo a história de expansão do universo com precisão comparável a supernovas do tipo 1A.
Há também uma das mais aguçadas questões em aberto na física moderna: a tensão de Hubble. A constante de Hubble é o número que descreve quão rapidamente o universo está se expandindo atualmente. Quando os cosmólogos a medem usando a radiação cósmica de fundo, a física do universo primitivo, eles obtêm um número. Quando os astrônomos a medem usando a escada de distâncias cósmicas, cefeidas, supernovas do tipo 1A, galáxias próximas, eles obtêm um número diferente. E os dois números não concordam. O desacordo é maior do que as incertezas de medição de ambos os lados. Ambas as equipes verificaram seus trabalhos repetidamente. O desacordo persiste. Isso importa porque a constante de Hubble define a escala para tudo. Cada distância calculada usando desvio para o vermelho depende dela. A resolução provavelmente exigirá alguma física nova, algo em nosso modelo do universo primitivo que não está completamente certo. A luz que viaja pelo espaço intergaláctico não chega igual ao que era quando partiu. Ela chega com desvio para o vermelho, seus comprimentos de onda esticados pela expansão do espaço em si. Um fóton que partiu de uma galáxia distante como radiação ultravioleta pode chegar aos nossos telescópios como infravermelho. Um fóton que partiu como luz visível pode chegar tão esticado que se torna uma onda de rádio. Isso não é um truque de perspectiva. É uma mudança física real no fóton causada pela expansão do universo ao longo dos bilhões de anos que a luz passou cruzando o vazio. E a história de como surgiram as distâncias intergalácticas passa pelo universo primitivo. 380 mil anos após o Big Bang, o universo era um plasma quente e denso. Os prótons e elétrons eram energéticos demais para se combinar em átomos neutros. A luz não podia viajar livremente. O universo era opaco. Então, à medida que o universo se expandiu e esfriou, prótons e elétrons se recombinaram. Átomos de hidrogênio neutro se formaram. Pela primeira vez, a luz podia viajar. Os fótons que tinham sido aprisionados no plasma foram liberados, inundando em todas as direções. Esses são os fótons da radiação cósmica de fundo que ainda detectamos hoje. Depois da recombinação, o universo entrou no que os cosmólogos chamam de Idade das Trevas. Não havia estrelas, não havia galáxias, não havia fontes de luz. O universo estava cheio de gás de hidrogênio e hélio, levemente aglomerado pelas flutuações de densidade semeadas pela inflação. A gravidade lentamente puxou as regiões mais densas para juntas. Ao longo de dezenas de milhões de anos, as primeiras nuvens superdensas se contraíram. O gás dentro delas aqueceu à medida que se comprimia. Eventualmente, nos bolsões mais densos, temperaturas e pressões tornaram-se altas o suficiente para acender a fusão nuclear. As primeiras estrelas se acenderam. Essas primeiras estrelas são chamadas de estrelas de população 3 e eram massivas. Algumas podem ter sido centenas de vezes a massa do Sol. Elas queimaram intensamente e brevemente, esgotando seu combustível de hidrogênio em apenas alguns milhões de anos antes de colapsar e explodir como supernovas. Mas mesmo essa existência breve foi transformadora. Eram as primeiras fontes de luz no universo, as primeiras fábricas de elementos pesados além do hidrogênio e hélio. Os fótons que produziam eram energéticos o suficiente para ionizar o hidrogênio neutro ao redor delas. O início da reionização cósmica, que durou de cerca de 100 milhões de anos até cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. O telescópio espacial James Webb é o primeiro instrumento poderoso o suficiente para estudar galáxias individuais dessa era em detalhes significativos. O que encontrou surpreendeu os cosmólogos. Galáxias no primeiro bilhão de anos do universo parecem mais massivas, mais estruturadas e mais evoluídas do que os modelos previam. Isso não derruba o modelo padrão da cosmologia, mas sugere que há detalhes da formação de galáxias que ainda não entendemos completamente.
E os quasares? Quasares são os núcleos extremamente brilhantes de galáxias distantes, alimentados por buracos negros supermassivos consumindo gás a taxas extraordinárias. Em seu pico, um quasar pode superar toda a sua galáxia hospedeira por um fator de 100 ou 1000. Foram descobertos na década de 1960. Quando os astrônomos mediram seus desvios para o vermelho, descobriram que estavam a distâncias extraordinárias. Alguns dos primeiros quasares identificados estavam a bilhões de anos-luz de distância. O fato de que os quasares são brilhantes o suficiente para serem visíveis a bilhões de anos-luz de distância os torna inestimáveis como sondas do meio intergaláctico. Sua luz passa por incontáveis nuvens de gás a caminho de nós. Cada nuvem deixa sua assinatura no espectro do quasar. A floresta Lyman Alpha foi identificada e estudada pela primeira vez nos espectros de quasares. Cada quasar brilhante é efetivamente um farol iluminando uma coluna do meio intergaláctico. Os quasares mais poderosos eram mais comuns há cerca de 10 a 12 bilhões de anos, quando os buracos negros supermassivos estavam consumindo material em suas taxas máximas. Hoje, esses mesmos buracos negros consumiram a maior parte do gás disponível. A era dos quasares está largamente encerrada. O buraco negro no centro de nossa própria galáxia, Sagitário, a estrela, era provavelmente um quasar no passado distante. Hoje está quase inteiramente dormente. A taxa de formação estelar tem diminuído por cerca de 10 bilhões de anos. A taxa de fusões de galáxias tem desacelerado. O universo está envelhecendo. Não morto, não acabado, mas além de sua juventude mais ativa e violenta. Os vazios intergalácticos são mais profundos e mais vazios agora do que eram no universo primitivo. Dentro dos aglomerados gravitacionalmente ligados, a matéria continua a se agregar. Fora desses aglomerados, as distâncias continuam a crescer. O universo está sendo simultaneamente reunido em ilhas e separado nos oceanos entre elas. O aglomerado de Virgem ainda está acumulando material da região circundante. Em outros aglomerados em toda a teia cósmica, a gravidade ainda está vencendo a batalha local, mesmo enquanto a energia escura vence a batalha global. Viemos, então, ao ponto de partida. Ao universo como sistema para ler sua própria história. Quando o James Webb detecta uma galáxia cuja luz viajou por mais de 13 bilhões de anos, o telescópio está capturando fótons de 13 bilhões de anos. Isso requer que a física que governa o eletromagnetismo seja constante ao longo do tempo cósmico. Que o comprimento de onda da luz seja um portador confiável de informações sobre as condições em sua fonte. Que o espaço, apesar de sua expansão, transmita a radiação eletromagnética sem degradá-la. Nenhuma dessas coisas era garantida. São características do universo que habitamos, e são a razão pela qual podemos saber qualquer coisa sobre as distâncias entre galáxias. A história das distâncias intergalácticas é também uma história sobre a natureza da própria observação. Quando dizemos que uma galáxia está a 2,5 milhões de anos-luz de distância, não estamos vendo a galáxia como ela é. Estamos vendo como ela era. A Andrômeda que vemos esta noite é Andrômeda de 2,5 milhões de anos atrás. Para as galáxias mais distantes, estamos vendo como eram há mais de 13 bilhões de anos. A teia cósmica que vemos ao redor não é uma imagem do presente. É um registro tridimensional da história cósmica, com a distância servindo como uma espécie de eixo temporal. O universo próximo representa o presente. As distâncias intermediárias representam alguns bilhões de anos atrás. As galáxias observáveis mais distantes representam a infância do universo. E a radiação cósmica de fundo, na borda do nosso alcance observacional, representa o universo antes de existirem quaisquer galáxias. O que está sendo aprendido agora também merece atenção. O telescópio espacial Euclid
lançado em 2023, está mapeando a forma e a distribuição de bilhões de galáxias ao longo de bilhões de anos-luz. O Observatório Rubin, que entrará em funcionamento em meados da década de 2020, irá fotografar todo o céu austral acessível repetidamente, construindo o maior catálogo de galáxias já feito. O conjunto de telescópios do quadrado quilômetro, sendo construído na África do Sul e na Austrália, eventualmente detectará o gás de hidrogênio que traça a teia cósmica em detalhes sem precedentes. Cada um desses instrumentos verá o universo intergaláctico de formas que nunca vimos antes. O futuro da nossa compreensão das distâncias intergalácticas não é apenas refinar medições existentes, são descobertas genuinamente novas. Voltemos finalmente à imagem completa. Vivemos na Via Láctea, uma galáxia espiral com cerca de 100 mil anos-luz de extensão, uma das cerca de 80 galáxias do Grupo Local, que abrange cerca de 10 milhões de anos-luz. O Grupo Local fica nas bordas do superaglomerado de Virgem, com cerca de 110 milhões de anos-luz. O superaglomerado de Virgem é um componente de Laniakea, que abrange cerca de 500 milhões de anos-luz. Laniakea é um nó na teia cósmica, separado de outras estruturas por vazios. O vazio KBC, dentro do qual nosso grupo local está situado, tem cerca de 2 bilhões de anos-luz de extensão. Além dos vazios e filamentos ao nosso redor, a teia cósmica continua até os limites do universo observável, a 46 bilhões e meio de anos-luz. Dentro dessa esfera, estima-se que existam cerca de 2 trilhões de galáxias. A vasta maioria do volume é vazia. Os filamentos e aglomerados da teia cósmica ocupam cerca de 20% do volume. Os 80% restantes são vazio. E esse universo observável não é o universo inteiro. É apenas a parte da qual a luz teve tempo de nos alcançar em 13,8 bilhões de anos. O universo real se estende além desse horizonte. Pode ser vastamente maior do que o que podemos ver. Pode ser efetivamente infinito. Não há nenhuma borda que conheçamos, nenhuma parede, nenhum limite. Apenas mais espaço, mais galáxias, mais filamentos e vazios desaparecendo além do nosso horizonte cósmico, numa região que estará para sempre além do nosso alcance. A escala disso é impossível de imaginar completamente. Isso sempre foi verdade. As distâncias entre galáxias superaram a compreensão humana no momento em que entendemos que existiam. Elas não se tornaram mais imagináveis ao serem melhor medidas. Tornaram-se mais precisamente conhecidas e mais honestamente inimagináveis. Há uma diferença entre saber um número e sentir sua escala. Podemos saber que Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Podemos escrever o número, calcular o que implica, medi-lo com instrumentos. Mas o peso experiencial real de 2,5 milhões de anos-luz de vazio quase total permanece genuinamente além do que a cognição humana acomoda. E talvez a resposta honesta a isso não seja fingir o contrário, mas simplesmente reconhecer que o universo é maior do que nossas mentes foram construídas para conter, e que isso é verdadeiro, real, e vale ser sabido. A próxima vez que você olhar para Andrômeda ou para o brilho tênue do aglomerado de Virgem num céu suficientemente escuro, lembre-se do que está atravessando. 2,5 milhões de anos-luz, ou 50 milhões, ou bilhões. Lembre-se que o espaço entre essas galáxias não é simplesmente um intervalo. É uma estrutura, um registro, uma consequência do início do universo e das leis que governam sua evolução. Lembre-se que a luz que chega até você atravessou esse vazio sem ajuda, impulsionada apenas pela física do eletromagnetismo por mais tempo do que nossa espécie existiu. E lembre-se que vivemos aqui, nessa pequena ilha gravitacionalmente ligada do grupo local, rodeados por um oceano de espaço intergaláctico que se estende em todas as direções até um horizonte de 46 bilhões e meio de anos-luz. Além desse horizonte, mais.
sempre mais. Uma expansão que não para. Um universo que não termina na borda do que podemos ver. Somos pequenos. Nossa galáxia é pequena. Nosso grupo local é pequeno. Mas somos a parte do universo que olhou para o vazio e começou a entendê-lo. Que olhou para as distâncias entre galáxias e tentou, de forma sincera e persistente, compreender o que essas distâncias significam. E nesse esforço, nesse ato de medir e calcular e se perguntar, algo genuinamente raro está acontecendo neste canto do cosmos. Um universo que sabe algo sobre si mesmo. Esta noite vamos falar sobre o espaço entre as galáxias. Não as galáxias em si, não as estrelas que as compõem, mas os intervalos